pessoal, o vídeo de hoje é sobre o desafio de leitura 12 meses de Poe, que foi criado pela Ana Costa. Eu vou deixar aqui no box de informação o link para o site, né, o blog da Ana, e também para o canal. Para quem não sabe, eu também participei do desafio do ano passado, de 2016, eu vou deixar a playlist do Edgar Allan Poe aqui abaixo. E era um conto por mês, né, 12 meses de Poe. Só que esse ano a Ana fez algo diferente e muito legal, porque além do conto você também terá um poema para ser lido. E não se preocupe se de repente você não tem nenhum livro do Edgar Allan Poe, porque lá no site tem como você baixar todos os arquivos, tanto dos contos quanto dos poemas. Mas para quem não sabe, a Darkside Books irá lançar a coletânea, ou seja, a obra completa do Edgar Allan Poe. E agora para esse semestre, eu acho que agora em fevereiro, na verdade já está em pré-venda, você tem esse livro que vai aparecer aqui, que é o primeiro volume. Então assim, gente, tá linda essa edição, muito linda. E eu tenho uma edição da editora Tordesilhas que até essa edição da Darkside chegar, eu estarei lendo essa daqui. Na verdade, eu acredito que eu irei intercalar as leituras, porque eu acabei sentindo um amor muito grande por esse livro. Mas enfim. Então, você tem poemas e contos específicos para janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Só que a Adriana aqui irá fazer um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro, eu estou com vários projetos aqui no canal, ok? Muitos projetos. Então, eu não tenho como ler o conto, ler o poema e gravar um vídeo específico para cada um, porque é um toque que eu tenho que gravar um vídeo para cada coisa. Ah, mas por que você não grava um vídeo e comenta sobre o poema? Não, porque eu tenho que ter um vídeo registrado. É um toque que eu tenho, então eu não tenho como gravar dois vídeos, ok? Então eu irei somente ler os contos e não os poemas. Outro detalhe, da lista dos contos, alguns eu já li e existe vídeo aqui para o canal. Então eu irei alterar alguns contos, certo? Ah, Adriana, mas qual que é os contos que você irá ler em janeiro, fevereiro, março e assim por diante? Então, eu fiz, né, uma listinha. Só que eu não quero mencionar porque de repente eu posso alterar alguma coisa, entende? Eu não sei, eu tô pensando em reler alguns outros contos, né? Enfim, fazer vídeos novos, então, porque os outros vídeos são vídeos mais antigos, tal, e eu gostei desse padrão do desafio, então eu ainda estou pensando, ok? Então, esse mês de janeiro, eu escolhi um conto que se chama Manuscrito Encontrado numa Garrafa, que eu estou lendo nessa minha edição aqui da Tordesilhas. Então vamos lá, Manuscrito Encontrado numa Garrafa. Quando eu ver esse título, o que passa na sua cabeça? Que uma pessoa está num barco ou na beira de uma praia e encontra uma garrafa com o manuscrito lá dentro, certo? Então vamos para a história. Lembrando que não existe spoiler nesses vídeos, eu não irei aqui contar o conto do começo ao fim para vocês. Eu conto um pouquinho da história, um pouquinho da trama, do que está acontecendo, mas eu não jogo o final para vocês, ok? Então o narrador inicia a história dizendo que ele não tem muito contato com a família, porque durante, do decorrer do tempo, ele foi adquirindo maus costumes, o que fez com que ele se afastasse da família, né? Então dá a entender que ele era uma criatura rebelde. Então ele acabou se distanciando da família, mas ele teve a herança, que não era uma herança, pouca. E ele teve uma educação acima da média. E ele fala que ele foi uma criança precoce em relação aos estudos, então ele foi uma pessoa que sempre estudou muito, assuntos que não eram para a idade dele, mas que ele já tinha curiosidade sobre aquilo. Principalmente as obras dos moralistas alemães, ele cita. E ele menciona que ele teve um forte apetite pela filosofia física, aquele tipo de filosofia que faz você
conseguir mencionar uma relação entre algum acontecimento junto com a ciência, ou seja, de você quebrar barreiras, de quebrar superstições. Ah, existe uma tal superstição. A ciência explica, né, esse acontecimento. Então você tem essa relação. Ele chama isso de filosofia física. Aí ele menciona o seguinte: após muitos anos passados em viagens pelo estrangeiro, então ele viajou muito, partiu no ano de 1800 alguma coisa, tem um tracinho aqui, não se sabe ao certo, do porto de Batávia, na rica e populosa ilha de Java, não faço ideia, com destino ao arquipélago das Ilhas da Sonda. Ele foi na condição de passageiro numa embarcação. E ele menciona que a embarcação era um lindo navio de cerca de 400 toneladas. E numa noite, ele estava ali, debruçado, olhando o mar, né, as estrelas, enfim. Ele falou que ele viu uma pequena nuvem, uma nuvem meio estranha, a noroeste. Só que estava um silêncio, uma calmaria naquele mar, que nada se movia, estava tudo muito pleno, sereno, a água estava perene, estava tudo tranquilo. Chegou um determinado momento que ele escutou um zumbido alto, como o que é ocasionado pela rápida rotação de uma roda de moinho. E antes que fosse capaz de averiguar seu significado, percebi que o centro do navio vibrava. No instante seguinte, um vasto manto espumante fez a embarcação adernar acentuadamente e, rugindo sobre nós por toda a sua extensão, varreu todos os convéses de proa a popa. Ou seja, a água entrou dentro desse navio. Então ele fala que, por mero milagre, ele escapou. Ele e um outro homem que estava na embarcação, que ele não menciona aqui o nome dele, mas ele o chama de sueco, fala que ele era um sueco. Então ele e esse velho sueco foram os únicos sobreviventes. Durante 5 dias e 5 noites, nos quais nosso único meio de subsistência foi uma pequena quantidade de jagra, que eu fui pesquisar, seria açúcar da palmeira ou conhecido como rapadura, então dependendo da região tem um nome. Foi resgatada e grande custo do castelo de proa. Nossa precária nau deslizou a uma velocidade que desafia o cálculo sobre uma rápida sucessão de súbitas ventanias, que, embora não se igualando em violência à rajada inicial do Simon, que seria um vento muito forte. Então eles acham que eles foram parar aqui na costa da Nova Holanda. Lá na página 71, você tem uma frase muito importante para a história, ok? Então lembrando que eles ficaram 5 dias e 5 noites naquela situação. Ele fala o seguinte: esperamos em vão pela chegada do 6º dia, dia que para mim ainda não chegou, e que para o sueco jamais chegará, ok? E nesse momento eles começam a conversar um com o outro e vários pensamentos vão passando pela cabeça, principalmente aquele pensamento da morte. E eles estavam naquele abismo de silêncio quando de repente o velho sueco começou a gritar. Eles viram um navio gigantesco e ficaram aliviados porque, né, irão nos resgatar. Só que aconteceu um acidente aqui que destruiu a embarcação deles e também a do outro navio. O narrador consegue entrar nesse navio, só que começa a acontecer uma coisa estranha, porque ele tenta se esconder para que ninguém o veja, porque ele não sabe quem são aquelas pessoas, porque tem muita gente nesse navio, muita gente. E ele narra esse navio sendo um navio meio esquisito, como se fosse algo muito antigo. E detalhe, chega uma hora que ele está andando no barco com todas aquelas pessoas e ninguém, absolutamente ninguém, observa ele. Ninguém olha para ele, é como se ele não existisse ali. Então, não vou contar mais para vocês o que acontece daqui em diante, porque aí vocês terão a questão chave do manuscrito da garrafa. Mas o que ficou na minha cabeça, né? Nesse momento aqui para vocês, só para
pra gente ter uma pequena discussãozinha sobre esse assunto. Será que o narrador estava morto ou quem estava morto era a tripulação daquele navio? Fica aí um ponto de interrogação para vocês e não dá para discutir muito aqui. Então é isso, gente. Beijos para vocês e até o próximo desafio. Tchau!